Que a paz de Jesus e o amor de Maria seja com todos vocês. Eu sou o ex-pastor Jean-Pierre e gostaria de esclarecer um pouco mais sobre temas que os protestantes usam para atacar e confundir os nossos irmãos católicos, que muitas vezes não têm as respostas necessárias para se defender com precisão. Então, me acompanhe até o final, faça a sua inscrição no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu gostaria no vídeo de hoje de aprofundar um pouco mais sobre o tema idolatria. Nós, católicos, somos acusados de idolatria. Por quê? Porque temos em casa imagens de santos e temos a nossa devoção por aqueles que foram luzes de Deus neste mundo tenebroso. Mas antes eu quero deixar aqui algumas interrogações. Quero deixar também bem claro que eu não estou fazendo nenhuma acusação e eu também não estou generalizando. Eu vou apenas mostrar alguns exemplos para que as minhas interrogações fiquem bem claras, bem evidentes, porque infelizmente algumas pessoas têm tanta dificuldade de enxergar a verdade que mesmo que você desenhe, parece que elas não conseguem compreender. Então veja bem, quando um protestante volta para a Igreja Católica, eles dizem que essa pessoa voltou porque não estava verdadeiramente convertida. Inclusive, usam textos bíblicos completamente fora de contexto. Cachorro que voltou ao vômito, a porca lavada que voltou para a lama, coisas que não tem nada a ver com o cristianismo, coisas que não tem nada a ver com essa questão em si. Mas bem, qual é o critério que eles utilizam para dizer quem é convertido ou quem não é realmente convertido? Eu não sei. Para mim, uma pessoa convertida, né? Se alguém me perguntasse, Jean-Pierre, para você, o que é uma pessoa convertida? Eu diria, olha, para mim uma pessoa convertida é uma pessoa que crê em determinada confissão de fé, professa essa fé publicamente e convive com uma comunidade que crê da mesma forma que ela. Já eles têm um conceito, a meu ver, totalmente místico. Se um culto protestante, por exemplo, tiver 100 pessoas, o pastor ou o líder, ele não sabe dizer quantos convertidos existem ali. Porque se amanhã alguma dessas 100 pessoas mudar de igreja, eles vão dizer que elas saíram porque não eram convertidas, mesmo que anteriormente o pastor tivesse dito que eram. Então, eu não sei se consegui me expressar claramente. Eu tenho um auditório aqui na minha frente. Tem 100 pessoas. Elas frequentam a igreja. O nome delas está num hall de membros. Todos eles são batizados de acordo com a instrução da minha denominação. Mas eu não posso dizer quantos convertidos existem, porque se alguém resolver mudar, ela não era convertida. É uma coisa confusa, abstrusa, sem sentido, uma massa disforme, sem começo e sem fim. Mas, e nesses casos? Aqui, uma reportagem do jornal Metrópolis, falando sobre um pastor. O pastor Simval Ferreira, que foi preso essa semana por abusar de fiéis. Aqui, nessa outra reportagem, também do jornal Metrópolis, o marido da cantora gospel Heloísa Rosa foi preso nos Estados Unidos por abuso infantil. Já essa outra reportagem, do portal A Tarde,
que mostra a prisão do bispo Zadok, que matou a facadas e depois carbonizou o corpo da cantora gospel Sara Mariano no final do ano passado. Zadok não é o nome dele, tá, pessoal? Mas é um nome artístico, né, que significa o escolhido. Como eu disse, eu repito, eu não estou generalizando. E eu também não estou fazendo nenhuma acusação, estou apenas replicando matérias de outras fontes e inclusive estou citando as fontes. Mas a questão é a seguinte: essas pessoas mostradas aqui, elas não voltaram para a Igreja Católica. Elas continuaram evangélicas ou protestantes, como queira. Eu pergunto, elas eram realmente convertidas? Ou ainda, elas continuam convertidas? Ou é só quando elas voltam para a Igreja de Cristo que elas deixam de ser convertidas? Quer dizer que é tipo um clube social, partido político. Enquanto você está no meu partido, enquanto você está no meu clube, você é um convertido. Você é realmente convertido. Você é um verdadeiro servo de Deus, um grande pregador do Evangelho. Agora, se por algum motivo você deixar o meu clube, ou você deixar o meu partido, então não. Você, na verdade, nunca fez parte do meu clube. Você nunca fez parte do meu partido. E se essas pessoas não eram convertidas, por que as igrejas protestantes permitem que essas pessoas alcancem cargos tão importantes? Será que não seria interessante criar um crivo mais exigente para que os não convertidos não alcancem esses cargos? Responda aqui nos comentários, mas com respeito e cordialidade, da mesma forma como eu estou aqui fazendo a pergunta. Então vamos para a questão de hoje. Meus queridos, a palavra ídolo vem de eidolon, que significa alguma coisa, algum objeto ou alguma pessoa que é colocada no lugar de Deus ou admitida e crida como um Deus. Os pagãos da antiguidade, por exemplo, eles acreditavam que os deuses que eles adoravam moravam dentro das suas estátuas. Então, quando eles faziam os seus sacrifícios, por exemplo, lá da questão do Moloque, por exemplo, que era um sacrifício de crianças, né, que eram jogadas para dentro de uma estátua de ferro, onde havia chamas, né? E a Bíblia chama isso de fazer os filhos passarem pelo fogo. Eles acreditavam que aquela estátua era o próprio Deus. Até que o rei Josias, então, assumiu o trono de Israel, e ele, então, mandou destruir aquela estátua e também aquele templo que era construído a esse Deus. A maioria desses povos era politeísta. E as pessoas acreditavam muitas vezes em vários deuses ao mesmo tempo. O hinduísmo, por exemplo, acredita na existência de cerca de 300 milhões de deuses, quase um deus por pessoa. Agora, o que diz o catecismo da Igreja Católica a respeito disso? O catecismo da Igreja Católica nos ensina contra a idolatria, nos artigos 57, 1447, e veja o que ele diz no artigo 2096. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como o Criador e o Salvador, o Senhor e Mestre de tudo que existe,
o amor infinito e misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Conforme Lucas, capítulo 4, versículo 8, diz Jesus citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. No artigo de número 2097, o Catecismo da Igreja Católica diz: a adoração do Deus único liberta o homem de se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Então, meus amigos, toda vez que um protestante acusa a Igreja Católica de idolatria, ele está batendo num espantalho que ele criou ou que alguém plantou na cabeça dele. A Santa Igreja condena a idolatria explicitamente. As estátuas dos santos nos templos católicos são como as imagens que adornavam o tabernáculo e depois o templo de Salomão. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 6, a Bíblia diz que todas as paredes do templo estavam esculpidas em relevo com querubins, palmas e flores. Em 2 Crônicas, capítulo 3, a Bíblia diz que, além de esculpir vários querubins para serem colocados nas paredes, o rei ainda mandou bordar querubins nas cortinas. Na sua visão do templo, o profeta Ezequiel, no capítulo 41, narra que por cima das portas, tanto no interior como no exterior do templo e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, querubins, palmas, uma palma entre dois querubins. E mesmo cheio de imagens, a Bíblia diz, em 1 Reis, capítulo 8, que a glória do Senhor enchia o templo. Eu já falei aqui em vídeos passados sobre os querubins que foram colocados por cima da Arca da Aliança. Eu já falei aqui sobre a serpente de bronze que Deus mandou que Moisés fizesse. As imagens de Nossa Senhora e dos santos são meras representações de pessoas que deixaram um legado de fé, um legado de entrega, de renúncia, de martírio, que servem de exemplo de como viver uma vida santa, afastada do pecado. Agora, existem deuses muito mais perigosos e sedutores do que os da antiguidade. Os deuses modernos. Os protestantes gostam muito de acusar os católicos de idolatria. Mas, nesses momentos, num lapso de memória, esquecem das arrebatadoras pregações sobre a teologia da prosperidade, dos louvores. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. É o beijinho no ombro do mundo gospel. Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí, meus amigos protestantes? Será que vocês acusam tanto os outros de idolatria que não estão cometendo a verdadeira idolatria? Que Deus abençoe a todos.